Fala aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou contar pra você, com imagens, o que foi bom e o que foi ruim no time do Flamengo nessa goleada por 5-1 sobre o São Paulo. O próprio Renato falou que havia identificado pontos positivos e aspectos negativos também. Até porque foi um 5-1, sim, mas o placar não denota exatamente o que foi o jogo. Se denotasse, eu falaria que foi um atropelo, um massacre. Até foi um atropelo no que diz respeito ao placar, mas não ao desempenho. Se eu falasse de forma diferente, você tinha todo o direito de me cobrar, aliás, porque eu estaria sendo desonesto com você, porque não foi. Vamos então aos aspectos com imagens que o Renato pode utilizar para fazer o time melhorar e o que ele deve manter. Fala galera, antes para começar eu vou pedir a você que entre aqui no site da Gastor Viagens, o link está aqui embaixo, tá? Para você que quer fazer aquela sua viagem para o Catar para assistir a Copa do Mundo, tá? Com hospitality, com hotel, com tudo garantido para você, beleza? E também, claro, você pode se interessar para ir para outros lugares, é só entrar aqui, fazer o contato por WhatsApp ou por telefone, mas falando sempre que você conheceu a Gastor Viagens por meio do canal do Bernardo Ramos no YouTube, tá bom? Vamos dar essa força aí também para o professor de guitarra e violão Atila Reis, o link para o site dele está aqui embaixo, você faz a inscrição no site dele, a inscrição no canal do YouTube, no site dele você marca uma aula virtual gratuita, depois vocês vão se acertar para você aprender a tocar aquele som maneiro com uma periodicidade no acompanhamento dele, tá? Bom, eu tinha prometido para você falar sobre isso. Antes de mais nada, eu queria dizer que não existe um estilo ideal. O futebol, todo mundo está careca de saber, não é uma ciência exata, não se resume numa equação, num sistema, num produto notável, nada disso. Não existe nada no futebol que aponte como na matemática para 2 mais 2 igual a 4. Então existem formas diferentes de se ganhar um jogo. Então assim, não caia nessa história de que a marcação individual é uma coisa obsoleta. Se eu falasse isso para você, eu estaria sendo, mais uma vez, desonesto com aquilo que eu penso. Porque um dos técnicos, se não o técnico que eu mais venero no futebol, é o Marcelo Bielsa, que é, como disse o próprio Hernan Crespo, técnico do São Paulo, o papa da marcação individual. Então não faria muito sentido eu falar isso aqui. Como eu disse, há outras formas de se ganhar um jogo de futebol. Esse cara aqui, por exemplo, detesta a marcação individual. O Guardiola. Já o Crespo, que foi subjugado pelo Flamengo neste domingo, adora a marcação individual. E vou te contar uma coisa, por mais de uma hora marcou com excelência a equipe do Flamengo. Então eu vou mostrar para você 2 exemplos que o Renato disse na entrevista coletiva, que havia coisas que deveriam ser melhoradas e havia coisas que deveriam ser mantidas, tá? Então, com a percepção de quem trabalhou no jogo, você assistiu ao jogo, evidentemente, mas quando você trabalha no jogo, você tem um olhar mais crítico, que você acompanha durante a partida, você fala sobre isso e depois você dá uma olhada no jogo ou num compacto, né? Não necessariamente nos melhores momentos, mas num compacto para corroborar a sua tese, né? E eu fico muito feliz, evidentemente, quando a gente corrobora a tese. Tá? E é isso que eu vou trazer para você com 2 exemplos. Eu vou começar por um aspecto muito positivo, com a imagem que você vê agora do Ilharão. Isso aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, tá? Ele rouba uma bola do Benítez, né? O Ilharão é um jogador que trabalha, eu não gosto muito desse aspecto de primeiro volante, segundo volante, meio armador, ponta de lança, não. Eu prefiro usar como meio campista, mas o meio campista que joga mais perto da área. No início, né? Trabalhando a saída de bola. Mas olha onde ele estava, na ponta esquerda, roubando uma bola do Benítez e acionando a jogada que resultaria no 5º gol do Flamengo, marcado pelo Wellington. Ou seja, aos 46 minutos do segundo tempo, o time marcando pressão na saída de bola. Isso é legal, isso é intensidade, isso é importante. O Crespo não teve a resposta para isso. Até porque ele marca individual também. Mas a gente vai chegar lá, tá? E aí, outro aspecto que me chamou muito a atenção, aí eu não tenho imagem porque é um conceito, mas é também importante, tá? Ponto para o Renato nesse aspecto. Não é uma novidade, mas enfim, é importante que ele esteja batendo nessa tecla. Como eu fiz o jogo com fone, eu só recebo o som ambiente, eu consigo também prestar mais a atenção ao que está rolando, a conversa que está rolando, principalmente nos bancos de reserva, né? Por exemplo, o árbitro, aquele pavão, Felipe Fernandes de Lima, eu ouvi absolutamente tudo que ele falava, até quando ele deu uma maricha, assim mesmo, com sotaque portenho, para o Alejandro Cuan, que é o preparador físico do São Paulo, que acabaria expulso depois, tá? Mas, num lance no segundo tempo, o Flamengo já ganhando o jogo, ganhando com certo conforto até, já passava dos 3-1,
E o Renato falando, todo mundo junto quando o Diego Alves quebrou a bola. O que isso significa? Time compactado. Ah, por que o time tem que ser compacto? Não existe outra possibilidade no futebol hoje para um time bem sucedido, ou que pretende ser bem sucedido, de não ser um time compacto. O que isso significa? Todo mundo atuando um espaço, a gente contando, fora o goleiro, né? Mas o goleiro pode viajar junto também. Isso é até um aspecto do jogo de posição que não tem nada a ver com o que pensa o Renato sobre futebol. Tá? Mas o conceito de viajar junto, ou seja, o atacante vai puxando, vai acompanhando todo mundo atrás. O primeiro defensor vai puxando, vai todo mundo acompanhando de frente para trás. É o que o Jair Pereira chamava de maré, maré, jacaré, jacaré, né? De uma forma mais popular. São conceitos que não necessariamente são novos, mas no vocabulário isso começa a contagiar a análise, né? Então a gente tem de traduzir para você o que isso significa. Então o Renato está atento a isso, né? Um time compacto, ou seja, um time que não fica distante, porque distância implica a formação de buracos em setores, né? De espaços vazios nos setores, coisa que acontecia muito no time do Domenech, embora, como um grande adepto do jogo de posição, ele insistia na tecla e não conseguiu, de repente, implementar isso tão rapidamente, né? Do conceito de viajar junto de um time compacto. Obviamente ele pensava dessa forma, mas não conseguiu passar isso para os seus jogadores. E o Renato, pelo menos nessa observação e nessa instrução que ele deu aos seus jogadores, bate forte nessa tecla. Legal. Agora vamos passar para o outro lado, para o que não pode ser repetido, e certamente o Renato está de olho nisso, porque ele vem adotando muitos vídeos, né? Eu quero chamar a atenção aqui para a formação defensiva em escanteios. A gente vai ver a imagem aí de um lance logo no início do jogo, né? Quando o São Paulo pressionava muito o Flamengo, foram 6 finalizações em 10 minutos, num escanteio quando o Bruno Alves é marcado pelo Ilharão, tá? O que acontecia? O Ilharão pegava o Bruno Alves, ou seja, um meia pegando o zagueiro, porque o São Paulo joga com 3 zagueiros, o Gustavo Henrique pegava o Arboleda, tá? E o Rodrigo Caio pegava o Miranda. O que aconteceu aí? Não tem problema nenhum marcar individual, desde que o jogador esteja atento o tempo todo. E como o ser humano é suscetível a erros, ainda bem, senão seríamos máquinas, isso pode dar errado. Então o nível de concentração tem que estar lá em cima, nesse caso aí do Bruno Alves, que ele é feita a cobrança de escanteio, ele bobeia e o Bruno Alves finaliza sozinho, com o Ilharão muito longe dele. Ou seja, aí tem um erro de posicionamento, tá? Como houve do lado do São Paulo também, outro time que gosta de marcar individual. Mas o Igor Vinícius não foi páreo para o Bruno Henrique. No lance do primeiro gol, ele bobeia, ele cochila, o Bruno Henrique faz o gol. No lance do segundo, ele não acompanha o Bruno Henrique, pelo contrário, ele corteja o Bruno Henrique, né? Falava, toma o espaço para você. E no terceiro gol ele perde de cabeça, ou seja, era um homem errado marcando o jogador que não deveria, né? Então o Flamengo se aproveitou disso. Para fazer marcação individual, o time tem que estar tinindo, não só na concentração, mas no posicionamento geral, porque são perseguições mais longas, mas também fisicamente, né? E o Igor Gomes pecou muito, acabou sendo exposto pelo técnico Hernan Crespo. Beleza? Gostou desse vídeo? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.